Olá pessoal, seja bem-vindo a mais este vídeo. Vamos fazer um resumão aqui do que a gente viu até esse momento com relação aos comandos de entrada e saída, tá bom? Então, basicamente a gente viu que dentro do Portugal a gente possui dois comandos que fazem parte da categoria aí de entrada e saída que vão ser bastante utilizados. Um é o comando escreva. Então, o comando escreva é o comando que vai permitir a gente mostrar uma informação na tela, e o comando leia, que é um comando que permite a gente ler uma informação do teclado e armazenar em algum local. Então, o comando escreva, por si só, ele funciona sozinho. Tá? Então, você simplesmente vai colocar o comando escreva e ele já vai fazer a ação que você deseja ali. Agora, o comando leia não. O comando leia ele precisa trabalhar junto com a variável. Então, para que você possa utilizar o comando leia, obrigatoriamente você já tem que ter dentro do seu programa a declaração de uma variável tenha que ter ocorrido, ok? Então você já tem que ter naquele momento uma variável criada ali para que você consiga fazer a leitura dos dados e guardar essa informação em algum local, tá bom? Então deixa eu apagar aqui para a gente fazer um resumão ali, ok? Então resumão de tudo que a gente viu até agora. Então esqueleto básico de qualquer programa no Portugal começa dessa forma. Então você tem a palavra programa, que tem umas chaves abrindo e umas chaves fechando, ok? É obrigatório ter isso. Bom, dentro do programa, dentro de qualquer programa do Portugal, a gente tem ali a função principal ou o módulo principal, que sempre vai chamar início. A gente pode ter outros módulos. A criação de outros módulos serve para organizar melhor o nosso programa. Isso a gente vai ver nos próximos vídeos, tá bom? Então, como que a gente cria os módulos, as funções dentro do programa? Colocando a palavra função, a gente dá um nome para essa função. Então, vai ter um nome, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. Isso é obrigatório, a sintaxe é assim, eu não posso apagar, eu não posso escrever isso pela metade, tá? Então eu não posso tirar essas chaves, eu não posso tirar esse parênteses aqui, porque se eu tirar e tentar executar, o meu programa vai apresentar um erro, tá bom? Então esse é o esqueleto principal e a gente tem que estar ciente disso, tá? Bom, tem esse avanço aqui que a gente chama de indentação, mas eu vou gravar um vídeo separado para falar sobre a indentação, tá bom? Então, resumão dos comandos aí. Escreva, a gente pode simplesmente vir aqui, colocar escreva, abre e fecha parênteses, e a gente tem que colocar o que a gente quer escrever na tela. O escreva ele pode funcionar de duas formas. Ou a gente diz um texto fixo, que a gente quer que seja exatamente impresso, então este texto será impresso exatamente assim, ok? Então tudo que a gente colocar entre aspas vai ser dentro do comando escreva. Então detalhe, dentro do comando escreva, o que a gente colocar entre aspas vai ser impresso exatamente daquele jeito. Então sei lá, este texto será impresso exatamente assim, ok? Bom, e aí a gente tem, eu posso ter quantos comandos escreva eu quiser, tá bom? Por exemplo, e se eu, o que acontece se eu fizer isso aqui? Ó? Isso aqui não é comum, tá? Não é comum a gente fazer isso aqui, mas olha só, será que isso aqui vai produzir o mesmo resultado? Ó? Escreva, fecha parênteses aqui, escreva. Olha só que interessante. Deixa eu desfazer aqui, deixa eu copiar. Só para a gente ver aqui, ó. Olha só, isso aqui vai funcionar, isso aqui vai imprimir exatamente essa frase aqui, vai também, ó, exatamente a mesma frase. Então, isso aqui equivale exatamente a isso aqui, ó. Este texto será impresso exatamente assim, ok? Então, são equivalentes, tá? Aqui eu utilizei 6 comandos para imprimir a frase e aqui eu utilizei um comando só, tá? Na prática é mais comum a gente fazer dessa forma. Quando é que a gente vai quebrar isso aqui? Quando às vezes você tem um texto muito grande, né? Você quer imprimir uma mensagem muito grande, né? Que seria o caso aqui, ó. Vamos imaginar que você tem uma mensagem aqui bem grande. Este texto será impresso exatamente assim, dentro do programa Portugal,
uma vez que o comando escreva imprime valores na tela. Olha só, isso aqui ficou ruim. Olha só, você vai ter que ficar avançando a barrinha de rolagem aqui para você ver o restante do texto. Aí nessa situação, normalmente nessa situação, é que você vai fazer algo desse tipo aqui. Você vai quebrar em 2 comandos, ok? Para ficar fácil você fazer a leitura, para você não ter que ficar rolando ali a página para poder ver o que está ali mais para frente, tá? Então, fiquem atentos a essa situação. Porém, se eu executar esse comando desse jeito aqui, ó, vai sair tudo numa única linha lá. Este texto será impresso exatamente assim, dentro do programa. Por que saiu tudo na mesma linha? Apesar de serem 2 comandos, eu não utilizei nenhum caractere aqui de quebra de linha, certo? Então, se eu vier aqui e colocar um /n aqui, aí sim ele vai fazer a quebra de linha aqui. Do mesmo jeito que se eu colocar um /n bem aqui, ó, um /barra no meio da palavra, escreva. Vou colocar um /n bem aqui. Nesse vídeo aqui eu já explico melhor o que é o conceito, qual que é o nome que a gente dá para esse conceito aqui, tá? Então olha só lá. Ó, este texto será impresso exatamente Portugal /n quebrou a linha, uma vez que o comando escre /n quebrou a linha e continuou, tá bom? Então é assim que o comando escreva funciona, tá bom? Daqui a pouco eu falo do /n aí com mais detalhes. Existem outras opções que a gente usa / alguma coisa, tá? E o comando leia? O comando leia a gente utiliza quando a gente quer fazer alguma leitura proveniente do teclado. Só que para que eu possa fazer a leitura do teclado, eu tenho que dizer aonde eu quero guardar essa informação, certo? Então, aqui a gente vai ter o que a gente chama de declaração de variável. O que é uma declaração de variável? É a gente dizer qual é o tipo e o nome de um pedaço da memória RAM, ok? Então, isso é a declaração de variável. A declaração de variável é quando a gente vem e fala isso aqui. Quais são os tipos possíveis que a gente viu? Tem o tipo inteiro, tem o tipo real, tem o tipo caractere, mas basicamente a gente só fez um até agora que é o inteiro, né? Então, se eu fizer aqui inteiro, é o tipo. Qual que é o nome da variável? Qual que é o nome da gaveta que eu quero criar? Qual que é o nome da posição lá dentro da memória? Sei lá, XYZ. Você que dá o nome, você que escolhe o nome. Mas tem algumas regrinhas aí para a gente utilizar, tá bom? Então, agora eu quero fazer a leitura de alguma informação e quero guardar dentro de XYZ. Então, aí agora sim o comando leia vai funcionar. Então, o comando leia sempre vai trabalhar em conjunto com uma variável que já tenha que existir dentro do meu programa. Então, se eu executar aqui, ó, meu cursor está piscando, digitei 8, dei Enter, o programa terminou. Obviamente esse programa não fez muita coisa, né? Ele só leu uma informação, nem exibiu na tela o que era para fazer e tal. Então aqui a gente só está fazendo exemplos aqui para entender os comandos individualmente. Daqui a pouco a gente começa a fazer programas mais complexos, tá bom? Bom, um aspecto importante de entender das variáveis é quando é que essas variáveis existem. Essas variáveis elas só existem enquanto o nosso programa está em execução, tá bom? Então, a partir do momento que a gente vem aqui, ó, salvei, o programa está salvo, está fechado. Programa em Portugal que eu escrevi, ou em qualquer outra linguagem de programação, isso é um conceito que se encaixa em qualquer linguagem de programação, tá? Então, enquanto o meu programa não está executando, o programa não está em execução, ele está simplesmente gravado ali dentro do HD, certo? Quando eu chego lá e clico 2 vezes naquele programa, o que acontece? Esse programa, todo o conteúdo dele, todas as linhas de execução, se tiver lá 200 linhas, 300 linhas, 1000 linhas, aí isso vai variar da forma como é escrito, mas assim, o código daquele programa vai ser carregado aqui para dentro da memória RAM. Então todas as instruções vão ser carregadas aqui para dentro da memória RAM, certo? A partir do momento que todas as instruções do meu programa estão dentro da memória RAM, aí o sistema operacional começa a pegar linha a linha do meu programa, leva para o processador e aí o processador executa aquela instrução que estava lá. Pega a próxima linha, leva para o processador, executa e produz o resultado. Pega a próxima linha, executa e leva a linha para o processador, executa e mostra o resultado. Aí de repente tem essa linha aqui, ó, que é uma linha, deixa eu até colocar de uma corzinha diferente aqui. Vamos colocar aqui de verdinho. Aí tem uma linha aqui, ó, que é uma declaração de variável. Aqui está falando assim, ó, cria uma variável chamada nome
uma variável chamada idade, por exemplo, e guarda uma idade. Aí quando o processador pegar essa linha aqui e vier para cá, quando ele executar, o que ele vai fazer? Memória RAM, cria aí um espaço, cria uma gavetinha aí na memória. Essa gavetinha vai chamar idade, e o que vai ser gravado aí vai ser um número inteiro, certo? Tá, aí o programa veio e executou isso aqui. Bom, e aí continuou a execução, continuou executando as outras ações que tinha ali, e aí de repente chegou num determinado ponto que tinha uma linha aqui que era para fazer uma leitura de dados do teclado. Aí isso foi carregado aqui para dentro do processador, o processador leu aquele comando, esse comando aqui é para ler do teclado, aí faz todas as ações necessárias, e aí o programa fica esperando o usuário digitar alguma coisa no teclado. Aí o usuário foi lá e digitou, por exemplo, 30 e deu um Enter. Quando ele fizer isso, esse número 30 vai ser guardado aqui dentro, vai ser guardado dentro da variável. E aí continua executando o meu programa. Se em determinado momento tiver algum código aqui dentro do meu programa que vier aqui buscar essa informação está aqui enquanto o programa está em execução. Então esse conteúdo 30 vai estar gravado na memória enquanto o meu programa está em execução. Quando o meu programa finalizar, quando o programa terminar, aí todo o conteúdo que estava na memória RAM é perdido, é apagado. Aí, se você quiser que você não perca essas informações aqui, aí você precisa criar estratégias na programação para guardar essas informações, seja guardar essa informação num arquivo dentro do HD ou guardar essa informação num banco de dados, enfim, nesse curso a gente vai falar disso também, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam é que essas variáveis, elas só existem enquanto o programa está em execução, tá bom? Então, se eu chegar aqui agora, cadê o nosso Portugal aqui? Então, se eu chegar aqui, ó, vamos dar um exemplo aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, escreva no momento da execução deste comando, a variável XYZ não existe. Então, na hora que o meu processador for executar a linha 3, a variável XYZ ainda não existe. A variável XYZ vai ser criada quando ele estiver executando aqui na linha 4. Então, executou na linha 4, aí eu posso vir aqui e dar uma mensagem. Aqui é só um exemplo, né? Só para a gente ver o resultado saindo na tela aqui. Ó, a partir deste momento, a variável XYZ já existe. Então a variável já existe. Aí eu posso fazer a leitura de qualquer valor. Então eu vou vir aqui, vou mandar digite um valor qualquer. Vou só colocar aqui uma quebra de linha para não ficar tudo pregado ali, né? Na mesma linha. Aí eu faço a leitura do XYZ e aí a partir desse momento tem algum conteúdo na variável XYZ e aí eu posso querer mostrar essa informação na tela, por exemplo, para o usuário. Então eu venho aqui, se eu quiser mostrar na tela, eu vou digitar aqui sem aspas, para ele entender que isso aqui é o nome de uma variável que eu quero pegar o conteúdo da variável XYZ e mostrar na tela. Então, se eu for executar isso aqui, deixa eu até, vamos fazer aqui aquela brincadeira aqui da imagem. Beleza. Então, imagina que eu tenho esse programa aqui, ó. Esse programa ele está gravado aonde? Ele está gravado aqui, ó. Todo esse programa ele está gravado aqui dentro do HD. Quando eu venho aqui e clico 2 vezes para executar esse cara, vai ser carregado na memória RAM todas essas linhas. Vai ser carregado aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, essas 6 linhas vão ser gravadas em algum ponto da memória RAM. E aí o programa começa a executar. Então, pegou a primeira linha, executou, aí vai sair na tela. No momento da execução do comando, a variável XYZ não existe. Aí vai para a próxima. Aí a próxima linha, o que a próxima linha é? Criar uma variável chamada XYZ do tipo inteiro. Então ele vem aqui na memória RAM, reserva um pedaço aqui, chama esse pedaço aqui de XYZ e fala que aqui dentro vai ser guardado, uma informação do tipo inteira. Ok? Então abreviando aqui inteiro. E aí na próxima linha,
executa o processador, a próxima linha é o quê? A partir desse momento vai sair essa mensagem na tela, depois executa essa outra, aqui vem para o processador, executa, vai sair essa mensagem, aí vai executar agora esta linha aqui, e aí nessa linha para fazer a leitura do teclado. Aí o cursor vai ficar piscando, esperando o usuário digitar alguma coisa, aí o usuário vai lá e digita, por exemplo, 10, e dá um Enter. Aí nesse momento vai ser guardado o número 10 aqui dentro. Ó. É guardado o número 10 aqui dentro. E aí depois vai vir o último comando que é para escrever o 10 na tela. Então vem o último comando para ser executado pelo processador e sai o 10 na tela. Como não tem mais nenhum outro código, olha só aqui, ó, acabou, não tem mais nada, o programa está terminando aqui, ó, o programa termina aqui. Por isso que tem essas chaves aqui para fechar. Elas que dizem o momento que está terminando a nossa função início, e como só tem a função início, não tem nada depois da função início, aqui ó, não tem nada entre essas chaves e essas chaves, o nosso programa termina então. Aí nesse momento, quando o programa terminar, essa informação aqui deixa de existir. Ó. O programa terminou, acabou de terminar. Isso aqui é apagado. Ó. Some. O pedaço que estava sendo ocupado na memória por todo esse código deixa de existir. Esse código continua existindo apenas no HD. E o espaço da memória RAM que eu tinha criado também deixa de existir. Tá? Então, o conteúdo da memória RAM, as variáveis que estão dentro da memória RAM, elas só existem enquanto o nosso programa está em execução. Tá bom? Então, se a gente executar aqui, ó lá, no momento da execução deste comando, a variável XYZ não existe. Aí, beleza, rodamos esse comando aqui. A partir desse momento, a variável XYZ já existe. Digite qualquer valor, vou digitar aqui 50, e aí depois ele imprimiu 50, e aí o programa foi finalizado. Assim que o programa é finalizado, todo esse conteúdo que estava gravado na memória RAM é apagado. A memória RAM é uma área de transição, tá? Então ela só serve para armazenar coisas enquanto os programas estão sendo executados. O programa terminou de ser executado, é apagada essa informação que está lá. Tá? Então, por exemplo, no momento que você desligou o computador, o conteúdo que estava na memória RAM é todo apagado, certo? Não vai ter mais nada lá, todo o conteúdo vai ficar gravado apenas dentro do HD. A partir do momento que você liga o computador, aí o que começa a acontecer? Partes do sistema operacional que está gravado dentro do HD começa a ser carregado para a memória RAM, aí é carregado o Windows, aí depois que o Windows termina de ser carregado, aí você vai ver lá, né, a tela do Windows e você vai começar a trabalhar com os aplicativos ali. Então, a partir do momento que você vai lá e manda executar um aplicativo qualquer, aí o sistema operacional vai lá, pega o código daquele aplicativo que está gravado no HD, leva para a memória RAM e depois que esse conteúdo estiver na memória RAM, aí o processador começa a executar então cada uma das instruções que compõem ali o programa que foi escrito, tá bom? Bom, para a gente finalizar aqui colocando mais um exemplo aqui de como que a gente pode usar o comando escreva, a gente pode misturar, tá? O comando escreva eu posso misturar um texto fixo com um texto com uma variável, com texto de uma variável, né, com conteúdo de uma variável. Então aqui eu tenho uma variável chamada XYZ. E se eu quisesse que saísse aqui, ao invés de só sair 50, eu queria que saísse assim, o usuário digitou tal coisa. Aí como é que você faz? Aí a gente vai fazer isso aqui, ó. A gente vai misturar um texto fixo com o conteúdo de uma variável. E aí para isso a gente vai colocar uma vírgula, tá? Então aqui eu vou colocar assim, ó, o usuário digitou, dois pontos, ou poderia colocar qualquer coisa, né, sei lá, uma setinha, enfim, o usuário digitou, e aí vai vir aqui o conteúdo XYZ. É obrigatório a gente usar essa vírgula, tá? Então essa vírgula serve para separar essas duas coisas. Então eu quero separar esse primeiro pedaço desse segundo pedaço. Eu vou fazer uma analogia com o português, que aí vai ficar mais fácil de vocês entenderem, tá? Então eu vou vir aqui, vou executar, então lá, digite um valor qualquer, 58, ó, o usuário digitou 58, então eu misturei um texto variável, eu misturei um texto fixo do conteúdo de uma variável, tá bom? Isso aqui pode parecer confuso, mas é só lembrar das regras do português. Quando você está escrevendo uma frase, né, então, por exemplo, você tem lá as regras lá. Comecei uma frase. Olá, olá, vírgula, meu nome é Rogério. Então, pelas regras do português, né, olá, você vai colocar uma vírgula. Né? Tem um sujeito, adjetivo, tudo aquilo que a gente já estudou lá no português. Terminei a frase,
ponto. Vou começar uma nova frase. Seja bem-vindo. Então, essas pontuações, elas seguem o mesmo raciocínio de como a gente estivesse escrevendo o português. É só decorar, é só aprender a regra. A sintaxe é essa. Então, como é que eu posso escrever um comando escreva? Eu posso colocar um escreva assim, simplesmente dessa forma. Se eu colocar um comando escreva desse jeito aqui, abre e fecha aspas, ele simplesmente não vai imprimir nada, não vai sair nada, tá? Tanto é que se a gente fizer aqui, ó, ó, programa finalizado. Não tinha nada para fazer, tinha uma linha ali que mandou escrever na tela vazio, tá? Então, até para vocês verem aqui, ó, teste, e vou depois colocar um teste aqui depois, para vocês verem o que vai acontecer. Olha lá, os dois testes saiu colado, ou seja, não foi impresso nada. Agora é diferente de eu fazer isso aqui. Se eu colocar um espaço aqui, aí sim vai ser impresso um espaço. Então eu posso ter um comando escreva assim, que não serve para muita coisa. Eu posso ter um comando escreva que vai ter aqui um espaço em branco. Eu posso ter um comando escreva com uma palavra. Posso ter um comando escreva com um texto bem grande, ok? Dependendo de algumas coisas dentro desse texto, a gente pode utilizar caracteres de escape. Aí agora esse é o conceito. Tudo que eu tiver depois de um contrabarra, todas as vezes que eu escrever um contrabarra e alguma coisa na frente, a gente chama isso de caractere de escape. Caractere de escape. Escape, ó. Caractere de escape. Todas as linguagens de programação possuem esse conceito de caractere de escape. Para que serve o caractere de escape? O caractere de escape ele serve para, dentro de um texto fixo, você fazer algumas formatações desse texto, colocar algumas regras dentro desse texto. Uma dessas regras é quebrar a linha. Então, se dentro de um texto eu quiser quebrar uma linha, eu coloco... Como é que eu quebraria essa linha? Basta eu colocar aqui um contrabarra N. Tá? Tem linguagens de programação, não é o caso do Portugal, tá? Mas tem linguagens de programação que você normalmente tem dois tipos de escreva. Você tem um escreva que não quebra a linha e tem um escreva que escreve e automaticamente já quebra a linha, que seria como se fosse algo desse tipo aqui. Sim, escreva quebra a linha. Não existe esse comando no Portugal, tá? Se eu executar esse comando aqui, ó, escreva, ele vai imprimir o texto na tela e o cursor vai ficar posicionado no final da linha. E aí, se eu mandar executar um outro comando de escreva, se eu fizer um escreva aqui, ó, vai sair pregado na linha de cima, certo? Tem linguagens de programação que possuem um comando específico para já escrever e quebrar a linha, para ao invés de você ter que colocar aqui uma quebra de linha, colocar o caractere de escape, você vai lá e utiliza um comando que automaticamente faz isso. Dá para a gente criar algo parecido aqui dentro do Portugal, tá bom? Eu vou mostrar isso mais para frente, quando a gente estiver falando aqui de funções, tá? Então, o caractere de escape, ele serve para definir aqui alguns comportamentos dentro de um texto, tá? Então, olá, seja bem-vindo, ok? Se eu quiser, depois desse olá, uma quebra de linha, eu vou colocar aqui uma quebra de linha, contrabarra N, que ele vai quebrar a linha. Então, olá, quebrou a linha, seja bem-vindo. Ok? Deixa eu tirar esses aqui, anterior. Vamos executar de novo. Olá, seja bem-vindo. Ok? E se eu colocar 3 quebras de linha aqui, ele vai quebrar 3 linhas. Então, a cada vez que ele encontra uma quebra de linha, é uma quebra de linha que ele vai fazer. Rogério, são só esses... É só o contrabarra N que existe? Não, existem outros, tá? E eu vou falando disso à medida com que a gente for avançando no conteúdo, tá bom? Existem outros, tá? Vou até deixar vocês com uma pulguinha atrás da orelha, tá? Eu falei para vocês que todas as vezes que a gente quer imprimir um texto fixo, a gente tem que colocar esse texto entre as aspas, né? Então eu coloco as aspas aqui, ó. Eu tenho que iniciar o texto com a aspas e tenho que terminar o texto com uma aspas. É obrigatório, eu não posso fazer isso aqui, ó. Deixar só com uma aspas. Ele vai dar erro, ó lá. Vai dar erro, ok? Então ele vai trazer aqui uma mensagem de erro, tá? Então é obrigatório a gente ter aqui
uma aspas no final. Aí você pode falar assim, e se eu quiser imprimir a própria aspas? Eu quero que saia, olá, aspas, seja bem-vindo. Aí se você colocar um aspas aqui, opa, você vai ter um probleminha. Porque ele vai entender que aqui começou o texto e aqui finalizou o outro texto. E aí, olha só, até mudou de cor aqui. Isso aqui ficou pela metade. Ele não vai entender o que é esse comando, ok? Então, como é que a gente resolve isso aqui? Ah, tá, tem um caractere para a gente resolver isso aqui, mas a gente fala disso na próxima aula, que é justamente um caractere de escape que permite fazer isso, tá bom? Então, vou deixar esse vídeo aqui mais curtinho, vamos finalizar, então esse seria aí o... antes disso, deixa eu só dar mais alguns exemplos aqui de misturando coisas, né? Então, vamos imaginar que eu tenho aqui inteiro idade, depois eu vou colocar aqui uma outra variável chamada inteiro quantidade, sei lá, quantidade. Então aqui eu estou criando duas variáveis, tá? Eu estou indo na memória aqui, ó, estou indo na minha memória RAM e estou falando assim, ó, memória RAM, cria para mim dois espaços separados, tá? Cria um espaço aqui que eu vou chamar de idade e cria um outro espaço aqui que eu vou chamar de quantidade. Estou abreviando aqui, tá bom? Então são dois espaços separados, é como se eu tivesse duas gavetas separadas, tá bom? Isso vai ficar mais claro quando a gente estiver fazendo outros algoritmos mais complexos, tá? Então eu quero que saia aqui na tela agora a mensagem assim, digite a sua idade. Então eu vou dar uma mensagem dizendo para o usuário o que ele tem que fazer. Aí eu vou vir com o comando leia idade, que é para mim ser capaz de ler a idade dele. Depois eu quero que seja exibido a mensagem digite a quantidade de, sei lá, vou inventar aqui, de cachorros que você tem. Ok? E aí eu vou ler essa informação do teclado e vou guardar em quantidade, tá bom? E aí, vamos testar isso aqui, né? Então, sempre escreve um pedacinho, testa, escreve um pedacinho e testa. Digite a sua idade. Então, 39. Digite a quantidade de cachorros que você tem. Eu tenho 2 cachorros. Ok, o programa terminou. E se eu quisesse apresentar uma mensagem agora, utilizando essas duas informações aqui? Essas informações elas vão estar gravadas na memória RAM enquanto o nosso programa estiver em execução, né? Então, se eu quisesse vir aqui, eu poderia vir aqui agora e colocar assim, a idade do usuário é 2 pontos, por exemplo, se eu quisesse que ficasse com 2 pontos. Aí eu quero misturar o texto fixo com o conteúdo da variável. Então aí eu tenho que colocar vírgula e o nome da variável, idade. Só que aí eu quero continuar, eu quero misturar mais um texto fixo com outra variável. Posso? Posso, basta eu colocar aqui uma nova vírgula. Então eu posso colocar quantos trechos de informação eu quiser. Basta eu separar por vírgulas. Então, se eu dentro do escreva. Então, escreva, a idade do usuário é a idade e ele tem a variável quantidade, vírgula de novo, cachorros. Então, eu quero que saia uma frase na tela assim, ó, para vocês conseguirem entender. Eu quero que saia na tela exatamente essa frase aqui, ó. A idade do usuário é, sei lá, 80 e ele tem 10 cachorros, certo? Como é que a gente faz? Isso aqui, ó, é um texto fixo, certo? Isso não vai mudar, eu quero que todas as vezes seja isso, então por isso que isso está entre aspas. Esse número aqui eu quero que venha da variável idade, que vai ser lido pelo teclado, então por isso que eu coloquei separando por vírgulas aqui. E aí depois eu queria continuar, ó, e ele tem, só que esse 10 eu quero que venha da onde? Eu quero que venha da variável quantidade, então a regra é o quê? Se eu quero separar, eu quero misturar um texto fixo com uma variável, basta eu colocar qual é o texto fixo e depois qual é o nome da variável separado por vírgula, ok? Então eu posso montar isso aqui quantas vezes eu quiser, desde que eu siga essa regra.
o texto fixo inicia e termina com aspas, e quando eu estiver misturando o texto fixo com variável, basta eu separar por vírgulas. Então, se eu fizer isso aqui agora, digite a idade 39, 2, a idade do usuário é 39 e ele tem 2 cachorros. Ok? Então, brinquem nesse exercício, brinca de imprimir mensagens aqui, testa as possibilidades, força erros, né? Então, se eu apagar a vírgula aqui, ó, vai dar erro, olha lá, ele já destacou de vermelho dizendo que isso aqui está com problema. Então, se eu mandar rodar, vai dar um erro, certo? Então, aqui tem que ter uma vírgula, certo? Se eu apagar essa aspas aqui, vai dar erro também. Olha lá, já está acusando o erro, está destacando de vermelho aqui embaixo. E se eu não fechar com esse parênteses aqui, vai dar erro. Ok? Então a gente tem que seguir a regra, né? Se você entender exatamente qual é a regra e como você utiliza ela, basta depois nos exercícios mais complexos a gente falar assim, tudo bem, então tem o comando que faz isso, tem o comando que faz isso, e aí a gente começa a misturar esses comandos para resolver os nossos problemas, tá? Você pode perguntar, Rogério, pô, mas isso aqui eu poderia quebrar em 2 comandos? Poderia. Posso vir aqui e fazer isso aqui, ó. O primeiro comando eu termino aqui, e aí aqui eu resolvo colocar outro comando. Escreva, e ele tem a x cachorros. Posso fazer assim também? Posso, sem nenhum problema. Aí só fica atento nisso aqui, ó. A regra é o seguinte, aqui eu tenho um texto fixo e uma variável, então aqui eu simplesmente coloco uma única vírgula. Aqui, por que tem 2 vírgulas, uma aqui e uma aqui depois? Porque aqui são 3 coisas, ó. Eu tenho um texto fixo, aí eu tenho uma variável, e aí depois eu tenho outro texto fixo. Então, por isso que tem 2 vírgulas aqui. Então, eu sempre separo o texto fixo de uma variável, eu separo com uma vírgula. Então, se eu executar isso aqui, a gente também vai ter ali o mesmo resultado. Então, lá, a idade do usuário é 2 e ele tem 8 cachorros, tá bom? Então, esse é o resumão aí dos comandos escreva e leia, que são os comandos que a gente vai usar muito, a gente vai usar bastante nos nossos programas aí, tá bom? Abraço e até o próximo vídeo.